Amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos, por gentileza. E nesse meio tempo, gostaria de agradecer, primeiramente, aquele que me comprou, aquele que me redimiu, aquele que entregou até a última gota do seu sangue, não só por mim, mas por todos nós e todos aqueles que creem no Evangelho. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Bendito seja o nome do Senhor, e a Ele eu agradeço por essa oportunidade, desde o tempo remoto em que eu nem sabia direito, buscar o Senhor, irmão Marcos. E eu via meu pai buscando a Deus. Meu pai orava muito, quase todo dia, de 10 da noite às 5 da manhã, porque ele queria, antes que os passarinhos começassem a louvar, ele queria dizer: eu louvei ao Senhor primeiro, e aí sim ele descansar. Eu tentava acompanhar, e nisso, quem se aproxima da arca de Deus não fica sem resposta, mesmo que você não saiba, que nem Samuel, que dormia ali próximo da arca, Deus falou com ele, ele não sabia. E eu comecei a tentar buscar a Deus. Eu vou querer ser igual ao meu pai. Comecei a buscar a Deus também, dormia de joelho e tudo. Mas o Senhor começou a falar comigo e me chamou de trás, não do gado, mas de trás de uma guitarra. O Senhor me chamou para pregar o Evangelho. E hoje eu estou aqui e cumprindo um chamado, assim como Ele me chamou lá nas terras do Nordeste, em Sergipe. Aqui estou eu para cumprir o chamado do Senhor. E também, na oportunidade, agradecer ao anjo da igreja, o pastor Ricardo, por assim estar confiando de nós estarmos aqui diante da noiva do Cordeiro, trazendo assim a palavra que não é minha, a palavra que não é do anjo da igreja, mas a palavra que é do próprio Jesus, para o meu e para o seu coração. Ao receber o convite, o pastor perguntou se estávamos preparados, e ao longo dos dias o Senhor Jesus vinha me incomodando, e em sonhos, eu não sou muito de ter revelações em sonho, mas o Senhor começou a me incomodar, e todos eles tinham a mesma finalidade. E primeiro o Senhor começou a mostrar comigo, problema comigo, irmão Marcos, e eu entendi que o Senhor estava me inclinando a compartilhar isso com a igreja do Senhor. Eu falei: tá bom, Jesus, só marca a hora, o dia, marca a hora e o dia que eu vou trazer essa mensagem que o Senhor quer. E a mensagem, irmãos, do Senhor Jesus, pura e simples, encontra-se no livro de Mateus. Foi falado Mateus aqui, o pastor falou ali, eu não vou revelar para ele agora, mas o Senhor nos colocou a palavra no livro de Mateus, capítulo de número 3, a partir do verso de número 10. Falei: Senhor, é essa a palavra mesmo, Senhor Jesus? É essa, pode falar, a palavra é minha, a responsabilidade é minha. Glória a Deus, louvado seja o Senhor pelo pessoal da mídia, um telão até aqui do lado para a gente continuar, pode até ler por aqui. Glória a Deus. Diz a palavra do bom mestre, Mateus capítulo 3, verso de número 10 em diante: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, isso diz João Batista, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, colherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Verso de número 13: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Agora convido-vos a ler Mateus capítulo de número 4, no verso de número 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Quantos podem louvar o Senhor por essa palavra? Irmãos, o Senhor me incomodou vários e vários dias a respeito disso. E até me passeando, o Senhor me incomodando com a palavra e me revelando coisas. Minha filha, o Senhor está falando comigo a respeito desse assunto. E que assunto é esse? Eu vou compartilhar com você nessa noite. Simplesmente Jesus me incomodando a falar sobre o Evangelho, pastor Ricardo. Sobre o Evangelho. Ele quer que compartilhemos, não só com a igreja, mas com o mundo, o seu Evangelho. E qual é o Evangelho de Jesus? Nós vamos entender hoje aqui nessa noite, através dessa narrativa do livro de Mateus, que conta a história de um homem que foi chamado por Deus. Antes mesmo, dele ser gerado no ventre da sua mãe, o Senhor já o conhecia, e foi fruto da revelação aos seus pais, a Zacarias e a sua mãe Isabel, cujo nome é João Batista. Ele foi revelado por Deus ali, nós já sabemos, já foi pregado aqui. Já foi comentado aqui, já foi pregado aqui. Na nossa campanha foi falado sobre ele, sobre João Batista. Seu pai, Zacarias, ali sacerdote da linha sacerdotal, e João Batista ali foi revelado ao seu pai e à sua mãe Isabel, e nós já sabemos da história, que assim Isabel, já passado do tempo de dar à luz, mas Deus, aquele que cumpre a sua palavra, que falou ali para Sara, quando também ela já era de idade avançada, prometeu a Abraão que ela daria um filho, e ela riu. O Senhor voltou-se para ela e disse: por que você riu, Sara? E ela falou: não, eu não ri. Ele falou: você riu. Há alguma coisa impossível para Deus? Então mesmo Deus que operou na vida de Sara e trouxe ali o filho da promessa, também operou na vida de Isabel e trouxe o filho da promessa ali, o João Batista, e ele opera também na sua vida hoje, porque Deus ele é o mesmo, ontem é o mesmo hoje e será eternamente, porque ele é Deus. E assim João Batista ele veio com uma missão, não uma missão sacerdotal, porque Deus ele muda tempo, ele muda estações, ele entrona reis, destrona reis, ele faz o que ele quiser. João Batista era para ser mais um sacerdote, mas aprove ao Senhor a trazê-lo como arauto de Deus, num tempo em que Israel, como pano de fundo, foi depois de um tempo interbíblico, que muitos chamam na teologia de período interbíblico, um tempo de 400 anos, onde a palavra de Deus não era falada, onde não havia revelação, através da palavra, a revelação de Deus, o povo estava sedento, o povo estava sem palavras de Deus, através dos seus profetas, nesse período de 400 anos, onde já foi dito aqui, já disse algumas vezes, que algumas bíblias, não sei, essas mais novas se ainda tem aquelas 4 páginas em branco, do Velho Testamento e o Novo Testamento, ali representando o período interbíblico de 400 anos, ou seja, o povo não tinha palavra de Deus mais, o povo estava sob um domínio romano que começou por intermédio de 63 a 65 antes de Cristo. O povo estava dominado por Roma, e 6 depois de Cristo foi consolidado ali a província ali de Israel, ali a Judeia consolidou-se ali como província romana, ou seja, o povo estava debaixo de jugo, e estava o povo sedento de justiça, sedento de libertação, sedento de palavra de Deus, estavam ali esperando pelo Messias. E é nessa hora que Deus chama João Batista como um arauto. E se muitos não sabem o que é um arauto de um rei, quando um rei está para chegar em determinado local, primeiro ele envia os seus arautos, que chega na frente: olha, o rei vem aí, olha, o rei está chegando, se prepara, tragam as suas ofertas, se preparam, coloque as melhores roupas, aplane no caminho, porque o rei está vindo aí. Não sei se isso soa nos seus ouvidos como uma palavra já conhecida: o Senhor Jesus está voltando. Naquela época,
João Batista falou que o rei estava vindo, o Messias prometido estava vindo. E João Batista, se nós olharmos, a partir do verso de número 1, foi para cumprir-se uma profecia no livro do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as veredas. Ou seja, ele foi chamado desde a época de Isaías, para que se cumprisse a palavra de Deus. Ele foi chamado ali para endireitar a vereda, para ali trazer a palavra do Senhor como um arauto de Deus. E ele ali estava perante um povo que estava sedento, estava clamando por justiça. O povo queria uma libertação ali de Roma. E se nós olharmos, qual era o motivo que várias vezes Israel ficou cativo? Se nós olharmos no livro dos Juízes, pode nos trazer a resposta. Várias vezes Israel pecava e Deus ali permitia que ali aqueles povos de Canaã ali entrasse ali e ali trouxesse sofrimento a Israel, mas porque Deus queria sofrimento do povo? Jamais. Mas Deus queria que o povo se voltasse para Ele, queria que o povo se arrependesse e olhasse novamente para Deus. E se nós olharmos qual era o problema novamente de Israel, por que eles estavam sob domínio romano? Era um problema que, se nós olharmos desde a época do Gênesis, começou ali em Adão e Eva, o problema do pecado. E isso precisava, pastor Oséias, ser resolvido de uma vez por todas. Mas Israel estava esperando um Messias que os libertasse ali da escravidão de Roma. E por que era o problema? Por causa do pecado. Mas o povo não se lembrava mais disso. E João Batista estava nesse pano de fundo, nesse momento ali em que o povo de Israel estava passando por esse domínio romano, ali onde Herodes naquela época, Herodes o Grande, ele dominava ali aquela região ali da Judéia. Teve alguns projetos de expansão, de criação daquele templo que muitos de nós sabemos, onde habitavam ali, onde trabalhavam os herodianos. E nessa época haviam os fariseus, haviam os saduceus e haviam também os essênios, que eram aqueles povos de Israel que se retiraram para o deserto. Muitos dizem, alguns historiadores, que os essênios se retiraram ali para se preservar da corrupção que havia ali por causa dos romanos, por causa dos domínios estrangeiros, e guardar também a palavra de Deus. E nós vemos através disso que foi preservado os escritos do Mar Morto, que foram descobertos ali. Dizem os historiadores que eram cópias dos essênios, que eles escreveram ali para preservar assim a palavra de Deus, porque depois do último cativeiro da Babilônia, houve-se ali uma devoção realmente ao Deus verdadeiro. Eles não queriam mais falar de ídolos, porque eles já tinham sofrido muito e ainda continuavam sofrendo sobre o domínio romano. Então João Batista estava nesse contexto. E qual era a mensagem que João Batista chegou pregando? Se olharmos nos versículos anteriores, ele falava, pastor Oséias: arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela mídia aqui que está me auxiliando aqui. Que o Senhor abençoe o pastor Rafael também, está conduzindo a equipe de mídia. Então, João Batista, ele era ali próximo também de Jesus como família, porque se nós vermos a palavra de Deus, Isabel era parenta de Maria, e quando Isabel, ali meses antes, ali gestou João Batista, Maria também recebeu a visita do mesmo anjo, o anjo Gabriel, que foi ali e trouxe para ela a palavra do Senhor, de que ela geraria aquele que ia tirar o pecado do mundo. E até esse momento o povo ainda não tinha visto Jesus, e João ali em meio ao deserto pregando, chamando os fariseus de raça de víboras. Quando eles chegaram ali para ouvir a pregação, ele falou: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? E aí é onde entramos nesses versículos que nós lemos. Isso que ele falou naquela época foi para os fariseus que chegaram até ali
e ele falou: olha, está posto um machado à raiz das árvores. E eu comecei a meditar nisso. Jesus, por que o machado estava na raiz? O que significa isso? E meditando na palavra de Deus, que quando a gente fala de machado, fala-se de corte, e o Espírito Santo me fez lembrar ali em João capítulo 3, verso de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê não será condenado, mas quem não crê, ele já está condenado. Ou seja, traduzindo em palavras, o Espírito Santo dizendo: meu filho, aquele que não crê, ele não vai ser condenado, o machado não vai descer, já está posto a raiz. Se você não entendeu, você que entrou até aqui, que o Espírito Santo está falando para a sua vida, já lhe dei uma, já lhe dei duas, já lhe dei 3 chances, já lhe dei inúmeras chances, mas filho, filha, o machado está posto à raiz da tua árvore. E o que é a árvore? Se nós olharmos, quando Jesus ali, ele trouxe vista aquele cego, que ele passou ali a lama nos seus olhos, e mandou que ele ali se lavasse, depois perguntou: como é que você está vendo? E ele olhou e falou: não, eu vejo os homens como árvores. Nós somos como árvores, nós damos fruto. E o machado do Senhor, irmãos, quem não gostar da palavra, depois fala com Jesus, tá? Não fala comigo não, me ame, porque a palavra foi Ele que mandou dizer que o machado está posto na raiz, a árvore que não der fruto, ela será cortada. Ou seja, quando o homem ele anda no pecado, quando o homem ele não passa pelo verdadeiro arrependimento, a lâmina do machado está sob a sua raiz, faltando somente o comando do Todo-Poderoso para que venha aquele golpe final na árvore. Mas nessa noite o Espírito Santo está nos dando mais uma chance, dizendo: não vamos dar o golpe final agora, vamos preparar mais o terreno, vamos dar mais uma chance, vamos adubar, vamos podar mais essa árvore para que ela possa dar fruto. E que fruto era esse de que João falava? Aqui, se nós olharmos nos próprios versículos do capítulo 3, traz a resposta: frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o arrependimento, ele não anula o poder do sangue de Jesus, que tem poder para salvar, para libertar do pecado, mas é como se o arrependimento, ele se fosse o trinco da porta do nosso coração, aonde Jesus está batendo a porta. Se você deixar eu entrar, eu entrarei e cearei com você, mas esse trinco precisa ser aberto pelo homem, por mim e por você, através do arrependimento. João Batista começou pregando isso, irmão Marcos. Não foi outra palavra, foi essa: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E João, ele batizava e falava: olha, eu batizo com água para arrependimento de vocês, para a remissão dos vossos pecados, mas chegará aquele que eu nem sou digno de desatar, de levar a sandália dos seus pés. E se você não sabe quem é ele, é o rebento de Jessé, aquele que foi pregado sem pecado algum, em uma cruz, morreu de forma vergonhosa, para que você pudesse estar aqui nessa noite. Sim, ele morreu por mim, ele morreu por você, do leão da tribo de Judá, aquele que sem pecado algum, como ovelha muda, foi levado ao matadouro, porque ele sabia que se levantaria uma igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E que reino dos céus é esse que João falava? O reino dos céus não é comida nem bebida. E o Senhor Jesus, ele falou
uma vez para os fariseus aonde estava o reino dos céus. E ele falava que o reino dos céus, ele é internamente dentro do homem. Quando ele se arrepende dos seus pecados, aí o reino dos céus, ele se dá dentro do homem. E hoje, onde está o reino dos céus? Olha para o seu irmão que está do seu lado, e você vai ver aí do seu lado uma amostra do reino dos céus. Se você não entendeu ainda, traduzindo, a igreja do Senhor aqui na terra, operando o poder de Deus, fluindo o reino dos céus nas vidas daqueles que querem se chegar ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus é Ele que João ali ele pregava, ele está vindo. E interessante que quando João, ele pregava, ele não sabia, mas Jesus, acredito eu, conjecturando aqui na leitura, irmãos, conjecturando, Xandão, aqui, que o Senhor Jesus já estava ali no meio da multidão e João não sabia. Se você não entendeu, o Espírito Santo está falando para você. A igreja está pregando o Evangelho e o dono da casa está aqui. Aquele que estava em meio à multidão e João não sabia, ele está aqui nessa noite. Arrependa-te, procure se consertar perante o Senhor enquanto é tempo, porque o dono da casa, ele está aqui também. João não sabia. E estava ali pregando, batizando o povo. Daqui a pouco chega aquele que hoje ele tem as suas mãos furadas, a sua face resplandece mais do que a luz, os seus pés como um latão reluzente, e em seu vestido, na sua coxa direita escrita está: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Chega Ele em forma humana, o verbo que se fez carne, chega e vem caminhando e encontrar-se com João, e ele olha para ele: não venha a mim não, é eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Mas só quem vê Jesus no meio é aquele que está em comunhão. Só quem vê Jesus é aquele que está proclamando o Evangelho, é aquele que está trabalhando para o Pai. Eu não sei se o pastor Rafael está vendo essa mensagem, está assistindo, ou vai assistir depois. A gente estava conjecturando ali, em meio à campanha, que quem quer ver a glória de Deus deve estar trabalhando, deve estar andando com Jesus. Se nós queremos ver a glória de Deus, devemos estar em serviço, devemos estar em comunhão, devemos estar com o nosso coração verdadeiramente arrependido, para que o Senhor Jesus fala: venha vocês três, João, venha Pedro, venha vocês aqui, para que vocês vejam a minha glória. E ali, ele fala para João: não, João, pode me batizar para que seja cumprida toda a lei, toda a justiça. E o Senhor Jesus diz para a igreja: espera mais um pouco, espera para que todo o Evangelho seja pregado. Daqui a pouco eu estou voltando para buscar vocês, espera mais um pouquinho. Assim como ele disse para João: não, João, batiza, faz isso, cumpre toda a justiça, cumpre, igreja, a minha palavra, porque eu estou voltando. Daqui a pouquinho eu entro em evidência novamente aos olhos de todos. O Senhor, ele voltará. E ali Jesus chega, e quando é batizado por João, que emerge das águas, João ali tem aquela visão de uma pomba, do Espírito Santo descendo como forma de uma pomba, e ali repousando sobre Jesus, e uma voz bradava do céu: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Onde estão os filhos amados do Senhor, salvos pelo Senhor Jesus, em quem o Senhor, ele tem prazer em dizer para o mundo: esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, ouçam ela, porque eu tenho prazer nele e nela. E ali Jesus segue para o deserto, e nós já sabemos, João
confrontava bastante Herodes, não porque ele tinha raiva, tinha ódio de Herodes, mas ele cumpria na íntegra a palavra de Deus que dizia: olha, você é meu arauto, prega arrependimento, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Jesus, irmãos, está bradando com o seu olhar de amor nessa noite, dizendo: eu estou voltando. Mas se muitos corações que pensam que estão na minha presença não se arrepender, vai ficar, e eu preciso ainda segurar mais um tempo para dar chance para este amado, para esta amada se arrepender. Então se arrepende logo, meu filho, minha filha, e volte-se para mim. O arrependimento que João falava, frutos dignos de arrependimento. Quando se fala fruto, fala de ações. E o arrependimento, muitos podem dizer: ah não, eu estou arrependido, e pensa como uma tristeza, pensa como está ali cabisbaixo porque errou, consciente. Pelo menos chega a consciência, chega a tristeza. Mas o arrependimento, segundo o Senhor Deus, segundo a palavra de Deus, requer uma meia volta, requer um 180 graus. Se estava indo para cá, deve ir para lá. E Jesus, ele ilustra isso em suas parábolas, onde ele traz a parábola do filho pródigo, que muitos já conhecem. O filho pede toda a herança e sai: pai, me dá toda a herança, eu quero ela, eu vou precisar viver minha vida, e vai para longe do pai. E a gente já sabe que ele gasta tudo e vai viver com os porcos. E chega ali, a minha filha Manuela, ela conta essa história todinha, pastor Ricardo. Ela sabe contar a história do filho pródigo do início até o fim. Ainda dá uma incrementada dela ainda, né? Na questão das bolotas, dos porcos, tudo ela dá aquela incrementada. Mas até as crianças já sabem a respeito da história do filho pródigo. Mas o que o Senhor Jesus quer ressaltar, que chega em um momento que ele olha, ele mesmo tem a consciência, ele mesmo fica triste de ter ali desejando comer da comida dos porcos. E ele fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O caminho era conhecido dele, ele sabia o que tinha que fazer. O pai não foi atrás dele, mas estava lá esperando que ele voltasse, que ele se arrependesse. Isso é arrependimento. Arrependimento envolve tudo do ser humano, tanto como o seu intelecto, como envolve as suas emoções, como envolve também as suas ações. Como estão as minhas ações diante de Deus? O arrependimento não é só uma vez, arrependimento é todos os dias, onde nós com o nosso intelecto sabemos que erramos, que pecamos contra o Senhor. Aonde vem agora o nosso sentimento, tocado pelo Espírito Santo também, de nos entristecermos, não porque pequei, mas de se entristecer porque pecou contra o Todo-Poderoso. Não como sentido de punição: ah não, ele é o Todo-Poderoso, vai me queimar, vai me jogar no inferno. Não, mas porque ele te amou tanto. Ele te amou tanto, entregou a sua vida, verteu até a última gota do seu sangue, passou vergonha. E hoje é isso que nós fazemos para ele. É isso que o homem precisa ver no momento que peca, no momento em que está lá diante do erro. É se lembrar que aquele que todos os meses nós ceamos ali para dar valor ao seu sangue, para lembrar da sua morte e ressurreição, ele fez primeiro por nós. Ele não teve vergonha nenhuma, e ele não mediu esforços para morrer por você. Não, será que é comigo mesmo? É com você. Quando ele morreu, ele via a sua face e se alegrou com isso. E ele orou por nós.
Irmão Marcos, aquela oração de Jesus tocou meu coração. Quando ele orou pelos discípulos, ele disse: Pai, eu quero que onde eu estiver, eles estejam também. Oh, meu Deus, que privilégio para os discípulos. Deixa eu ler mais um pouco, deixa eu ver se tem para mim também. E lá na frente, Jesus não esqueceu de você, ele via você também. Falou: Pai, eu não peço somente por esses aqui, mas eu peço também por aqueles que por intermédio da tua palavra, diga seu nome para Jesus. Aquele Edson Bonfim, que um dia por intermédio da tua palavra ele há de crer em mim. Aquele Marcos que por intermédio da tua palavra há de crer em mim. Eu oro por eles também, para que onde eu estiver, eles estejam também. O mestre só quer arrependimento de mim e você. Ele só quer isso. O restante ele faz. E mais para frente, João pregando esse evangelho, fiel à palavra do Senhor, ali denunciando o pecado para Herodes e para Herodias, que Herodes ali casou-se, ou seja, ajuntou-se com uma mulher de um parente dele, e estava ali em pecado, em prostituição. E João falando: Herodes, se arrependa, você está em prostituição, se arrependa, Herodes. E Herodes temia a palavra de João Batista, mas Herodias, como muitas pessoas hoje, queria era a cabeça dele numa bandeja, ela tinha era ódio. E nós sabemos o que já houve. Herodes manda prender João Batista, e nisso Jesus estava no deserto. E quando ele soube, quando passou sua fase de deserto, que está de volta ali, como nós sabemos, como todo bom judeu, a partir dos 30 anos ele pode começar o seu ministério. E ali Jesus, cumprindo toda a justiça, 30 anos, começa ali de verdade, ali conforme a lei ali de Israel, conforme ali os estatutos ali judaicos, começa ali o seu ministério. E quando ele sabe que João está preso, aí é onde eu te chamei para ler, no capítulo 4, verso de número 17, é isso mesmo? Capítulo 4, verso de número 17. Desde então, Jesus vem para Galiléia também, para que se cumprisse a promessa de Isaías, que aquela terra remota veria uma grande luz. E Jesus chega lá novamente para cumprir-se promessas. Olha só, não sei se você está entendendo, já foi falado aqui, João Batista foi para se cumprir a promessa, e a promessa está onde? Nas Escrituras. Jesus veio também cumprindo uma promessa que estava em Isaías, e a própria Bíblia diz que Jesus, ele voltará. Se a palavra de Deus não falhou, João Batista veio, não falhou, Jesus veio, você acha que a palavra vai falhar, dizendo que Jesus vai voltar? O próprio verbo que se fez carne, dizendo: eu irei, mas eu voltarei. E isto é de consolo para a sua igreja. E ali Jesus vê que João estava preso e começa a pregar. E qual era a mensagem de Jesus quando ele começou a pregar? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João estava preso porque pregava a palavra de Deus. Aqui no Brasil, literalmente ainda não se chegou a isso. Nós temos liberdade de estarmos em templos tão bonito como esse, tão confortável como esse, em estar ouvindo, estar pregando a palavra de Deus. Podemos livremente ainda no Brasil cumprir de forma aberta, de forma clara. Temos o direito de ir e vir, e dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu vou. Aqui no Brasil está tranquilo ainda, eu consigo pregar abertamente. Aproveita o tempo. João aproveitou o tempo, ele foi preso por Herodes. E quando eu meditava nessa região das Escrituras, o Senhor começou a levar meu pensamento, dizendo: meu filho, João, quando Jesus mesmo falou
bem a respeito de João, nós vemos um pouco mais à frente, no capítulo de número 4, que João fala para os seus discípulos: olha, vai lá, ele preso, olha, vai lá, pergunta para Jesus se ele realmente, aquele que foi prometido nas escrituras, que ele ia vir, pergunta se é ele mesmo, ou se devemos esperar outro. Aí muitos olham, pastor Ricardo, e pensam, foi fraqueza de João naquela hora. Mas João, como todo ser humano, pensava como Israel. Falamos aqui do pano de fundo. Eles esperavam um Messias que ia libertá-los, que ia libertar os cativos de Roma, que ia ali colocar Roma aos seus pés, e Israel novamente voltaria a ser ali uma nação liberta. Mas como as pessoas, João também pensava, creio eu, dessa forma, e perguntou: será que é ele mesmo? Por que isso? Porque eu estou aqui preso, e ele não veio me libertar ainda, ele não veio me tirar daqui ainda. E Jesus, mais na frente, fala muito bem a respeito de João. Quem foi aquele que vocês foram ver no deserto? Será que foi uma cana, um caniço, ali balançado pelo vento? E eles entendiam que era isso. Ou seja, uma cana balançada pelo vento é uma pessoa fraca, que vai por qualquer vento de doutrina. Não, João, ele permaneceu até o fim, a sua morte glorificou o Senhor. Ele perdeu a sua cabeça, mas ganhou ali o passaporte para os céus. Não sei se posso falar aqui, né, minha querida? Em Gramado, a gente foi para Gramado, e eu achei muito bonito, querida. Eu não vou deixar de revelar isso aqui. Mas a gente entrou em um jardim, e para entrar no jardim, a gente tinha que pagar, né, para ter um ingresso para entrar no jardim. E na porta do jardim tinha lá um camarada grande, né? Imagina, um camarada grande com a camisa do jardim, ficou meio, né, mais forte, grande ali, com a camisa do jardim ali, para que ninguém entrasse sem o bilhete. E eu fui lá, comprei o bilhete. E depois que comprei, aí eu olhei para minha esposa e falei: olha, e sem pensar, mas o Espírito Santo vai falando com a gente nesses momentos. Eu falei: ó, tá pago, agora a gente pode entrar. Aquele grandão ali não pode impedir a gente. E entramos, meu irmão. Quando entramos lá, aquele jardim bonito, ali que o homem cuidou, né? Mas que as flores, as coisas lindas que nós vemos feitas por Deus, a maravilha da criação, meu irmão, se você puder, contempla, olha para o que o Senhor criou. Nosso Deus é lindo, Ele é perfeito, é cada detalhe. Que eu olhava, meu Deus, eu olhava aquelas flores assim, meu Deus, que detalhe, coisa que a gente às vezes nem vai ver, mas o Criador se preocupou nesses detalhes. E a minha esposa, quando entrou, começou a chorar lá dentro. Aí eu falei: meu Deus, minha filha, o que está acontecendo com você lá? Meu Deus, que coisa linda, isso é muito lindo, eu vejo Deus aqui. E o Espírito Santo me falando: você pagou para entrar aqui, para entrar no céu. Imagina o que vocês verão no céu, mas para entrar lá tem que estar com o passaporte carimbado pelo sangue do Cordeiro. Sem isso, o anjo que está na porta não deixa entrar. Vamos ser recebidos por Ele. Olha só, não fui recebido ali pelo dono daquele jardim ali em Gramado, mas o dono das mansões celestiais vai estar lá para nos receber, irmão Max, com as suas mãos furadas. Filho meu, você está aqui, entra para o gozo do teu Senhor. Valeu a pena o sofrimento? Valeu a pena ou não valeu a pena pregar o meu evangelho, viver o meu evangelho, rejeitar as más amizades, rejeitar aquele modo de vida mundano? Valeu ou não valeu a pena pagar por vocês? O Senhor Jesus já pagou, é de graça. Eu paguei para entrar lá, mas o Senhor Jesus, Ele já pagou. Ele só requer arrependimento. Glória a Deus. E já me encaminhando aqui para o final, aí Jesus manda dizer pelos discípulos de João: olha, João perguntou isso. Ele perguntou porque ele pensava, ele tinha uma expectativa. De repente você veio buscar esses 12 dias para 12 meses com uma expectativa. Daí Jesus vem de uma forma que a gente não espera, e a gente às vezes fica com a nossa expectativa frustrada. Mas o que João, ele disse para João, mandou dizer para João, ele diz aqui nessa noite para mim, ele já disse: eu me alegrei com isso.
E ele diz para você: olha, vai lá, diz para João: os cegos veem, os coxos andam, os mudos ouvem, os cativos são libertos, almas são libertas, aqueles libertos, os cativos pelo pecado, aqueles oprimidos pelo diabo estão sendo libertos. Vai lá, diz isso para João. E Deus diz para você nessa noite: meu filho e minha filha, se você está frustrado com alguma coisa que você esperava de mim, olha só, curas estão acontecendo, libertação estão acontecendo, povo novo está sendo levantado. Quando eu olhava para a banda aqui, eu fiquei maravilhado em ver a menina tocando aqui, e a gente vê quando um instrumento está só, que ele ressalta, você vê a execução. Eu já fui músico também, né? Ainda toco um pouquinho, alguma coisa, mas você vê a execução, e eu achei lindo. Eu falei: Jesus, nova geração levantando. E Jesus que disse para João Batista: olha só, estou levantando nova geração, a sua oração está tendo efeito, cegos estão vendo, mudos estão ouvindo, estou libertando um exército de pessoas para morar no céu. Então não fique frustrado se de repente você esperava uma bênção e ela não chegou no seu tempo, se de repente você esperava que Jesus viesse de uma forma como João também esperava, e ele não veio, ele veio de outra. Israel pensava que vinha para libertar dos romanos, mas Jesus veio para resolver o problema aonde o machado está colocado, é na raiz, é no coração, é na alma do homem, onde está o pecado arraigado, e Jesus quer tirar daí de dentro. É na raiz que ele quer resolver. Ele diz nessa noite: filho meu, abra o teu coração. Jesus não está falando só para quem ainda não aceitou Ele, Ele está falando para a igreja, minha igreja. Se eu voltasse hoje, será que você subiria? Ele não está falando, irmãos, bravo não. A gente às vezes fala assim para dar uma ênfase na mensagem, mas imagine. Feche os teus olhos, imagine aquele olhar de amor, aquele olhar de compaixão do mestre falando: meu filho, se eu viesse hoje, a situação que você está, será que você subiria? Será que você se encontraria comigo? Será que você ia ver as mansões que eu já tenho preparado? Pastor Samuel, coisa linda, está esperando no céu, e ainda tem galardão ainda, pastor Samuel. Jesus ainda tem galardão para mim, para você. E para finalizar, Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 17, diz o Senhor para a igreja, se a mídia puder colocar aí para nós, diz assim a palavra do Senhor: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Próximo versículo: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. O Senhor está falando sobre obras. As obras têm que ser provadas no fogo. Será que as minhas obras elas vão passar? Foi dito aqui pelo pastor Ricardo, o céu está anotando. Será que a prova do fogo vai aprovar a minha obra e a tua obra? Para que te enriqueças, não em bens materiais. Isso vai passar. Eu estava olhando uma vez, assistindo com meu filho Davi, um programa que fala no YouTube, Refúgio Mental, e mostrando lá, né, a respeito de grandes riquezas, carros importados, tudo jogado, a traça tomando conta, um mato, mansões, tudo jogado, que a gente não dá nem R$1 mais por uma mansão dessa. E antes os homens corriam atrás, se matavam, e hoje não vale nada. Isso passa. Roupas brancas para que te vistas, ou seja, fala de pureza. Vamos, vem, compra do Senhor, pede para Ele, e não apareça a vergonha na tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja o que o Senhor está trazendo hoje à noite. E próximo versículo: eu repreendo e castigo a todos que eu amo. Eu amo vocês, por isso que eu repreendo, por isso que muitas das vezes vem aquele castigozinho, né? A gente fala castigozinho porque é um inferno, irmãos. É algo que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi preparado para o homem, foi para o diabo e os anjos. E a gente fala lá no Nordeste, e o homem vai de gaiato, está indo junto.
Sê, pois, zeloso. Olha só, quem foi que disse isso? E arrepende-te. Quem? O rebento de Jessé. Jesus está conclamando nessa noite a que eu e você chegue ao verdadeiro arrependimento e que preguemos o verdadeiro evangelho, que calcemos dos nossos pés na preparação do evangelho, para que possamos dizer para o Senhor: eis-me aqui, eu vou. E assim eu entrego a palavra a quem de direito e agradeço ao Senhor pela oportunidade. Que a igreja continue orando por nós, orando pela nossa família, que também estamos orando por vocês. Amém.